A Chevrolet do Brasil, no início dos anos 80, era composta por apenas duas linhas de veículos, uma mais básica, focada em veículos de entrada, e outra mais luxuosa. A básica era composta pelo Chevette e seus derivados, como o hatch de mesmo nome, a perua Marajó, e a picape Chevy 500. A versão luxuosa era composta pela linha Opala, com o sedã de mesmo nome, e pela perua, denominada Caravan. A Chevrolet viu que já estava na hora de trazer um novo veículo para preencher a vaga de um veículo para a classe média, e é a partir desse ponto que entra em cena nosso saudoso Monza. O Monza surgiu no Brasil em 1982, inicialmente disponível apenas na versão hatchback, de duas portas. Em relação ao modelo europeu, as únicas diferenças ficam por conta do nome, que deixou de se chamar Ascona, para se chamar Monza, e da carroceria hatch, disponível apenas com 3 portas, enquanto a versão europeia era de 5 portas. Em relação ao seu visual, este novo veículo se destacava pelo belo desenho, composto por linhas limpas e sem muitos vincos. Sua dianteira, o principal destaque fica por conta da frente em formato de cunha e dos faróis trapezoidais, que eram acompanhados pelas luzes de direção na cor âmbar. A grade de refrigeração do motor recebia um desenho mais baixo em relação à altura dos faróis. Logo mais abaixo ficava o para-choque na cor preta, e dependendo da versão, podia vir acompanhado com um filete cromado. E por falar em versão, inicialmente o Monza vinha em duas opções de acabamento: a versão de entrada, apenas chamada de básica, e a SLE, mais luxuosa. Na sua lateral, o principal destaque fica por conta da grande área envidraçada composta pela larga coluna B e pelos quebra-ventos nas portas. Além disso, também recebia borrachões laterais e rodas aro 13. Outro detalhe que vale a pena se observar era o caimento reto da coluna C, levemente acentuado, que aliado à curva final da janela lateral traseira, juntas davam um visual mais esportivo. Já na traseira, o visual era completado pela tampa do porta-malas, que tinha como principal destaque o enorme vidro traseiro, que contribuía para uma ótima visibilidade. Logo mais abaixo, ficavam as lanternas traseiras, disponíveis inicialmente apenas em duas cores, ou seja, uma parte vermelha, para luz de freio e luzes de direção, já a pequena parte branca era exclusiva apenas para a luz de ré. Já ao centro, ficava localizado a placa, e logo mais abaixo, o para-choque, que assim como na dianteira, também era na cor preta. Agora em relação às bagagens. Este veículo vem com um porta-malas de 448 litros, mas caso fosse preciso levar mais cargas, o banco traseiro vinha com duas configurações bastante interessantes. A primeira ficava por conta do banco ser bipartido, ou seja, tinha a vantagem de rebater apenas um lado do banco, para não prejudicar os passageiros do banco de trás. Já a segunda configuração ficava por conta do banco traseiro ser totalmente rebatido, o que contribuía para mais capacidade de carga. Ora, em relação às suas dimensões, este veículo mede 4,2 metros de comprimento, 1,66 metros de largura, 1,34 metros de altura e 2,57 metros de distância entre eixos, o que contribuía para um bom aproveitamento do espaço interno. Por falar em espaço interno, o seu interior se destacava pela ótima visibilidade em todas as suas direções e pelo bom aproveitamento interno, tanto para os passageiros que vão no banco traseiro, como para os que vão no banco dianteiro. Outro detalhe que vale a pena se observar eram os bancos dianteiros, que além de ser reclináveis, também recebiam um desenho anatômico, com encosto de cabeça inteiriço. O seu painel era marcado pelo belo desenho, bastante moderno para a época, com destaque para o lado do motorista, com formato côncavo, ou seja, com todos os comandos voltados para o motorista. O painel de instrumentos, apesar de simples, era bastante funcional com luzes espias, marcadores de nível de combustível, velocímetro e temperatura do líquido de arrefecimento. Já o volante é de 4 raios, e o câmbio é um manual de 4 marchas. Embaixo do capô, inicialmente este modelo veio equipado com um motor de 1,6 litros, com versões a gasolina ou a álcool. A versão a álcool desenvolvia a potência de 72 cavalos e 12,6 kg de torque, a apenas 2.600 RPM. Porém a sua potência era pouca para empurrar os 1.040 kg do Monza, o que resultou em números abaixo do esperado. E por falar em números, a sua aceleração de 0 a 100 era feita em 16,4 segundos, já a sua velocidade máxima era atingida em 148 km por hora. Para falando de consumo,
Este veículo era capaz de fazer até 7,7 km por litro na cidade. Já na estrada, este número melhorava para 11,8 km por litro. Se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, com informações e detalhes de cada carro, então eu te convido a se inscrever no canal para não perder a próxima história automotiva. Hoje nós sabe que gata nossa canha. Vem no sobe, desce, gosta de me arranhar. Uai, seu app de vídeos curtos.